Vê, a ideia do projeto Gagos no esporte surgiu um exemplo do fato de eu conviver com a gagueira, assim, desde a minha infância eu sempre convivi, e aí, assim, por exemplo, pegando um pouco, do meu exemplo, eu passei a observar situações no meio do futebol, que, assim, me deparar com jogadores que também conviviam com esse mesmo problema. Aí eu passei meio que a refletir de que forma, como é que eles, por exemplo, se comportavam na entrevista de imprensa, como é que eles se comportavam no dia a dia, como é que eles lidavam com a gagueira, ou seja, até que ponto a gagueira poderia atrapalhar a vida deles dentro de campo ou fora de campo. A partir daí eu passei a pesquisar, aí eu encontrei vários exemplos, vários jogadores do passado e vários jogadores que estão jogando por diversos clubes do Brasil que convivem com a gagueira. Entrei em contato, marquei entrevista, viajei, pesquisei e assim pude identificar um pouco desse do que está por trás dessa gagueira. Quais são os sonhos, como é que eles se comportam. E aí a gente achou vários exemplos desde os negativos, como assim, por exemplo, jogadores da categoria de base, por exemplo, do Náutico, por exemplo, que não jogava bem, porque ele sabia que se ele jogasse bem, ele no final seria requisitado, por exemplo, para dar entrevista, e por conta da gagueira ele não iria conseguir. Então, assim, tem esse exemplo. Identifiquei também exemplos de superação, como Elivelton, que na década de 90 jogou no Corinthians, Cruzeiro, São Paulo, e assim, era gago, mas superou a gagueira, assim, sempre tratou a gagueira. Chegou a apresentar recentemente, durante 2 anos, um programa numa rádio. Então, assim, é um exemplo. A gente encontrou treinador gago aqui em Pernambuco, tem Peu Santos, que assim treinou vários times e convive com a gagueira. Então a gente quis mergulhar um pouco nesse universo e assim, vai trazer curiosidades, vai trazer situações engraçadas, porque querendo ou não, a gagueira ela, assim, por exemplo, desde o surgimento dela, sempre a sociedade sempre associa um pouco para o engraçado. Então, assim, a gente vai tratar ela de forma séria, mas a gente vai por exemplo, detalhar situações que os próprios jogadores que são gagos, assim, por exemplo, contaram de situações engraçadas que marcaram a vida deles, entendeu? A gente vai trazer isso também, e a gente termina a sexta-feira, assim, por exemplo, com a matéria mostrando o contrário, ou seja, um jogador que tem orgulho de dizer que é gago, ou seja, e hoje está no grande time do Brasil e assim, fazendo sucesso e dando entrevista, ou seja, superou a gagueira. A gagueira para ele, no caso dele, Léo Gago, não foi empecilho. Então assim, foi uma conversa bem legal com ele e eu acho que o material também tá bem legal.